pessoal aí, o pessoal que está chegando agora, que tem algumas pessoas que entraram agorinha, mas é isso aí, tem que participar. Nós discutimos já alguns temas muito importantes para a saúde do idoso e nós vamos dar seguimento agora para que a gente possa falar um pouquinho de uma área fantástica em relação ao envelhecimento. Grande parte dos pacientes que eu atendo dentro da unidade de saúde traz consigo alguma queixa relacionada à sua saúde mental. Muitos deles, às vezes, não conseguem ter habilidade para conseguir desenvolver junto à capacidade social, muitos idosos com dificuldade de fazer novas amizades. E quando eu pensei nesse assunto, eu lembrei que eu conheço um cara lá de Porto Velho, que o cara foi meu professor. Eu passei com ele quando aluno e admiro o trabalho dele. Queria convidar para participar conosco o nosso colega e amigo psicólogo Edley. O Edley, ele é mestre em ensino e ciências de saúde, ele possui MBA em gestão de pessoas, é especialista em psicologia organizacional e também do trabalho. Hoje ele tem o título do Conselho Federal de Psicologia, experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia das relações interpessoais e psicologia organizacional. Ele é sócio fundador da empresa Fábrica de Competências, que é uma parceira da Senesciência, e também ele vai contar um pouquinho mais aí sobre o capítulo do livro que ele ajudou a constituir, mas eu vou deixar isso aí por ele. Grande Edley, seja bem-vindo, boa noite, meu querido. Boa noite, Omar, boa noite, Lia, e é interessante que a Lia facilitou a minha fala, né, trazendo essa parte da saúde mental, fiquei bem contente, bem feliz, e só mostrar aqui, que eu acho realmente muito linda a capa desse livro, né, Um Olhar da Psicologia para a Terceira Idade. Foi um livro que eu tive prazer de escrever um capítulo exatamente sobre habilidades sociais. O nome do capítulo é Laços de Amizade, Habilidades Sociais na Terceira Idade, que eu pude escrever junto com a minha esposa psicóloga, Jaine Santana Feitosa. E fico muito agraciado, Omar, com o seu convite, né? O Omar era um aluno muito bom, excepcional, já profissional, né? Diferente daquele aluno que chega na graduação verde, e já tinha muito essa vontade, né? Mas já tinha um trabalho com idosos, e é muito bom quando a gente vê o profissional de saúde, até mesmo especificamente o médico, com esse olhar, já entra na faculdade, tendo essa visão. E na psicologia, Omar, a gente também tem até um pouco de dificuldade em relação a ter pessoas profissionais que sejam especializados ou tenham essa vocação para o atendimento de idosos. É lógico que isso não necessariamente é uma realidade nacional, mas, por exemplo, no meu curso, são poucos os alunos. Na hora que a gente manda aquela enquete, né? Você quer trabalhar habilidades sociais com criança, adolescente, adulto ou idoso? Se puder escolher só um, poucos têm essa percepção, né? Então, algumas áreas, assim como a psicologia, ainda precisam ter esse olhar mais ampliado, né? Porque eu percebo que é como se esse envelhecimento ele tivesse mais ligado ao processo de doença, como a Lia falou, né? Realmente. E uma das coisas que eu vejo dentro da psicologia que pode realmente trabalhar também em função da promoção de saúde é o desenvolvimento de habilidades sociais. Deixa eu compartilhar aqui. Eu fiz pouquíssimos slides, só para a gente ter uma noção mesmo. Tranquilo. Tá aparecendo certinho. Pode prosseguir. Certo. Então, primeiramente, assim, né, o que são essas habilidades sociais, né? Porque, para mim, sempre eu falo, estou falando o tempo todo, gosto muito e acabo esquecendo que nem todo mundo sabe o que são habilidades sociais. Até mesmo entre psicólogos, não é todo mundo que sabe, né, o que são aí essas habilidades sociais. Então, essas habilidades sociais, elas são classes de comportamento que nós utilizamos para resolver conflitos, problemas, para viver melhor, ter mais qualidade de vida. Então, alguns exemplos de habilidades sociais: comunicação,
a empatia, o trabalho em equipe, o controle de agressividade, todas são exemplos de habilidades sociais, que nós utilizamos para tudo, né? Os autores já falam, tanto o Caballo quanto os Delprete, que são aí os principais, né? O Caballo a nível internacional e os Delprete são um casal, hoje idosos, que são autores principais, são os fundadores dessa área de habilidades sociais, né? Que trouxeram essas pesquisas para o Brasil. Eles falam muito que onde couber duas pessoas numa interação social, ali já tem uma habilidade social sendo exercida, né? Geralmente a comunicação. Então, essas habilidades sociais, elas são utilizadas por todos. E qual a importância de nós possuirmos um bom repertório de habilidades sociais para um envelhecimento saudável? São muitas as pesquisas que fazem correlações entre idosos que têm amigos, né, que têm laços de amizades fortes, né, boas interações sociais, e idosos que só têm a interação social com o familiar, assim como também idosos que vivem nos abrigos, idosos que vivem numa família numericamente grande. E o que todos os autores apontam é que quanto maior for o número de interações sociais, assim como for maior a qualidade dessas interações sociais, melhor vai ser a qualidade de vida desse idoso, né? Porque essas interações sociais, esse repertório de habilidades sociais, ele vai ser realmente algo que vai fazer toda a diferença na vida desse idoso. E por que que ele vai fazer diferença? Aqui nós temos 4 exemplos, né? Essas habilidades sociais, elas interferem diretamente nesse aspecto de saúde mental. Então, a primeira coisa que um idoso que tem uma boa base de interação social, um bom nível, um bom repertório de habilidades sociais, a primeira coisa que ele tem em si é vínculos sociais qualificados. Então, você tem com quem conversar, com quem reclamar, com quem planejar uma saída de final de semana, com quem interagir, né? Falar sobre felicidade, falar sobre momentos que não são tão bons, dividir um momento de luto, dividir qualquer que seja a emoção ou situação vivenciada naquele momento de vida. Então, esse é um dos primeiros aspectos. Depois disso, vem vínculos também profissionais enriquecidos. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas com mais idade estão prolongando o seu tempo dentro do mercado de trabalho. Só para a gente recordar, não sei se alguém já falou nas palestras passadas, mas eu lembro, isso é algo até recente, talvez de 5, 6 anos atrás, quando aos 70 anos existia a aposentadoria chamada de compulsória. Então, mesmo que a pessoa tivesse cognitivamente ok, com todas as suas funções mentais preservadas, físicas, né, emocionais, enfim, com sua capacidade produtiva até em 100%, ela não poderia continuar trabalhando formalmente, principalmente se ela fosse do serviço público, né, dependendo do local da iniciativa privada também. Então, hoje em dia, isso não existe mais. O Omar passou com a gente no CAPS, que eu trabalho, o CAPS Madeira Mamoré, e hoje, por exemplo, nós temos um amigo psiquiatra de 72 anos trabalhando com a gente, que é o Dr. Henrique Nascimento, né? Na plenitude de suas faculdades mentais, continua atendendo, né, os pacientes, mesmo no período de pandemia. Então, e assim, isso com certeza faz com que essa engrenagem mental, emocional, e também com que a própria identidade profissional se mantenha preservada. Um terceiro aspecto, né, melhoria das relações familiares. É uma outra coisa também bem importante. Por quê? Muitas vezes, eu observo muito assim um fenômeno bem interessante. Existe sempre numa comunicação, principalmente dentro do seio familiar, na maioria das casas, aquele que detém o saber, aquele que sabe e aquele que não sabe, aquele que tem poder e aquele que não tem poder. E o que acontece com o idoso? O idoso, ele mantém muitas vezes esse status intacto quando ele é o provedor
financeiro daquele ambiente. Quando ele deixa de ser um provedor financeiro daquele ambiente, muitas vezes os familiares colocam ele em um outro status, né? Então, isso é geralmente um processo muito dolorido. Então, essa questão das habilidades sociais ajuda muito nessa questão da comunicação dentro da família, né? De realmente conseguir, olha, enfim, trocas, de manter uma comunicação mais assertiva, de cobrar, de repente, respeito, de conseguir passar uma série de sentimentos, porque isso independe de qual a idade que os seres humanos estão. Mas, assim, uma das maiores dificuldades hoje chama-se expressão de sentimentos, tanto positivos quanto negativos, né? Então, nós temos ainda pessoas que têm muita dificuldade de manifestar sentimentos positivos, né? De manifestar respeito, carinho, atenção, admiração pelo próximo, e isso dificulta as relações, tanto quanto pessoas que têm dificuldade de manifestar sentimentos e emoções negativas, né? Por exemplo, desagrado com alguma coisa que ouviu, né? Desagrado ao ser discriminado, desagrado com qualquer situação social que não seja favorável. Então, um bom repertório de habilidades sociais acaba defendendo, sendo aí algo protetor da pessoa na terceira idade, desse idoso, para que ele não sofra algum tipo de abuso, assédio moral, ou mesmo coisas menores, sabe? Que ele não tenha a sua estima muitas vezes diminuída por não saber como cobrar das outras pessoas, né? Para que seus direitos sejam garantidos e também que ele consiga passar esses aspectos positivos, né, em relação aos seus sentimentos. E por último aqui eu coloquei autoestima preservada ou desenvolvida. Por que eu coloquei autoestima preservada e também desenvolvida? Muitas pessoas, elas aumentam a sua estima ao passar do tempo, através do autoconhecimento, através de algumas realizações. Então, assim, quantas pessoas que conseguem ter a sua casa própria já próxima dos 50 anos, né? São muitas. Quantas pessoas conseguem ter um carro melhor, uma situação de vida melhor, conseguem muitas vezes fazer pelos netos o que não conseguiram fazer pelos filhos. Então, essa autoestima, ela pode tanto ser preservada, quanto ela pode também ser desenvolvida. E essas habilidades sociais, elas vão ter necessariamente um feedback por parte daquele que emite o comportamento e que faz com que ele possa se reavaliar de maneira diferente, né? Então, são 4 pontos aqui fundamentais que eu quis colocar e trazer para o debate hoje. E desenvolver habilidades sociais é uma das melhores formas de prevenção em saúde mental e em saúde emocional. É um outro ponto, assim, fundamental que eu quero também abrir aqui até para a discussão, bater um papo, de repente, com o Omar, porque o que a gente percebe, né? Se fala muito sobre saúde mental, se fala muito sobre saúde emocional. Esse mês que acabou ontem, né? Nós tivemos a campanha de Setembro Amarelo. Então, assim, qual é a nossa função realmente enquanto profissionais de saúde? Né? Usando um pouquinho aí da fala da colega anterior. Qual seria essa função do profissional de saúde? Agir apenas quando já ocorreu o processo de adoecimento ou fazer, de certa forma, realmente a prevenção, né? Esse trabalho com habilidades sociais, ele é um trabalho que ele tem 3 níveis. Ele tem um nível preventivo, ele tem um nível interventivo e ele tem também um nível de desenvolvimento. Então, nível preventivo, você pode trabalhar suas habilidades sociais, ou, por exemplo, com um grupo de idosos, de maneira preventiva. Não necessariamente você precisa trabalhar com idosos que estão adoecidos por ter um repertório baixo de habilidades sociais. Mas, por exemplo, eu lembro, Omar, no meu primeiro ano de formado, com poucos meses eu fui trabalhar no Hospital Regional de Extrema, né, que é um lugar assim que até hoje não pega celular.
Tem internet, tem telefone fixo, mas não pega a linha telefônica normal. E lá eu fiz um vínculo com uma escola. Por quê? Os colegas funcionários públicos que entraram no começo, né, do Estado, eles já estavam em idade de aposentadoria. E eles não tinham a mínima ideia do que eles iam fazer após a aposentadoria. Inclusive, uma das professoras, nossa, ela tinha muita dificuldade. Ela levava um monte de trabalho para casa, desenho, comprava material. E ela tinha pânico de pensar sobre a aposentadoria. E naquela época tinha aposentadoria compulsória. Então, ela querendo ou não, ela ia fazer 70 anos e ela ia se aposentar. E assim como eu recebi o caso dela no SUS, né, na clínica, recebi também de algumas outras pessoas. E lá nós montamos um grupo de treinamento de habilidades sociais de preparação à aposentadoria. Então, assim, quais seriam as novas funções que essa pessoa idosa, pelo menos na idade, né, assim, idoso em relação a mais de 60 anos, quais seriam, né, as novas habilidades que elas precisariam ter? Porque o status, vamos dizer assim, interpessoal, ele mudou. Né? Por exemplo, nós hoje somos profissionais de saúde. Daqui a um tempo, vamos estar aposentados. Então, assim, quais são... A gente sabe que o status muda, mas com o status muda também que a nossa necessidade, o nosso repertório comportamental. Então, assim, algumas habilidades que hoje nós não utilizamos muito, vão passar a precisar a utilizar mais. E outras habilidades que nós utilizamos, talvez o tempo todo no nosso trabalho, na nossa vida, a necessidade delas vai ser diminuída. Né? Um exemplo clássico, imagine um policial militar de rua, que está o tempo todo sacando a arma, correndo atrás, né, de criminosos. Como que ele faz essa transição de uma pessoa combativa, de repente, ao crime organizado, está o tempo todo correndo risco, a uma pessoa que não precisa mais exercer essa atividade? É lógico que eu peguei um exemplo bem complicado, né? Assim, de diferença grande de ritmo, até mesmo de vida. Mas são necessidades diferentes. O que ele utiliza no trabalho dele, uma fala mais agressiva, uma fala mais assertiva, uma imposição física, em casa é diferente, né? Ele não pode falar da mesma forma com a família do que ele fala no trabalho dele. Então, esse desenvolvimento de habilidades sociais, ele tem essa importância, ele já é muito previsto em legislação. Nós temos leis federais, nós temos leis municipais, estatutos de servidores públicos, que colocam lá competências socioemocionais, habilidades sociais, bom relacionamento interpessoal, mas o que eu ainda vejo é que isso é muito pouco efetivado na prática. Eu, por exemplo, eu trabalho vou fazer 12 anos agora no mês de outubro, na Secretaria de Estado de Saúde, e mesmo sendo psicólogo, não quer dizer que por ser psicólogo eu domino todas as habilidades sociais, eu nunca recebi um treinamento. Olha, né, comportamental, como é que tem que ser, como é que é o atendimento ao público, enfim, como é que ocorrem, como devem ocorrer as relações aqui profissionais de trabalho. Também, assim, os colegas não têm essa preparação para aposentadoria, é um abismo muito grande. Um dia eles estão lá com a gente em linha de frente, né, tendo uma importância muito grande, um status profissional elevado, exercendo liderança, e no outro, muitos estão em casa. E existe também, né, hoje em dia, as famílias mudaram muito sua composição. Muitas pessoas não têm filhos, muitas pessoas moram sozinhas. Então, como é que fica esse diálogo? Será que essa pessoa ela sabe se comunicar com facilidade? Será que ela vai na igreja, seja qual for a religião, e ela consegue puxar um papo com a pessoa do lado? Será que ela consegue ir num ambiente onde ela queira fazer um trabalho voluntário e ela consiga chegar: oi, Elmar, tudo bom? Eu sou o Wedley. Queria trabalhar, queria conhecer aqui esse ambiente, de repente o que eu posso estar ajudando. Então, as habilidades sociais, elas têm uma composição que parece muito simples, mas, na verdade, ela é composta, sim, de algo muito complexo e enriquecido de pesquisa, né? E no capítulo do livro, a gente trouxe um pouco do que eu estou falando aqui. Assim, ele é bem tranquilo, uma escrita
foi interessante até o pedido da Samantha, que é a organizadora, ela falou, para todos, né, autores, eu quero que vocês escrevam para os idosos. Eu não quero fazer um livro de linguagem técnica, eu quero fazer um livro de linguagem acessível. E foi super importante a gente pensar realmente nisso, né? Então, tive essa experiência que eu comentei de preparação para aposentadoria e tenho também uma aluna que, inclusive, está assistindo aqui hoje, que é a Ana Carla, e uma outra aluna que é a Mazira, do curso de THS, né, de habilidades sociais, que nós trabalhamos para que elas desenvolvam os grupos, né? A Ana Carla já atua também com grupos, é muito legal ver essa atuação prática, né, em casas de repouso, em outros ambientes, e eu sou um entusiasta dessa parte das habilidades sociais em geral, mas com um olhar especial para os idosos. Eu vejo que na psicologia, assim como em outras ciências, tem muito essa questão do inato. Parece que muita coisa na área do comportamento, o bebê tem que nascer com aquela bagagem, né? Parece que o bebê tem que nascer e falar com um ano, andar com um ano, que ele tem que ser extrovertido, que ele tem que brincar de determinada forma. E, às vezes, se esquece um pouco dessa parte de desenvolver, de fato. Como que nós desenvolvemos isso? Eu vejo o profissional de saúde, em geral, hoje, ele tem a figura também como a do pedagogo. Porque nós temos que ampliar essa visão de não entender que o que é aprendido é apenas conteúdo escolar, acadêmico, pesquisa, mas também comportamental, emocional, mental, né? Cognitivo. Então, é mais ou menos nesse espaço que eu enxergo a importância do treinamento de habilidades sociais. E para não me estender muito, eu abro para perguntas aí, sugestões, e mais uma vez quero agradecer pela oportunidade de poder estar falando hoje. Muito bom, Edley, sua abordagem. Eu vou te instigar na verdade, a um raciocínio junto comigo, né? Nós temos alguns trabalhos que mostram que quando o paciente começa a fazer muita consulta, 4, 5 vezes dentro de um mesmo semestre, todo mês o paciente aparece, que isso tem uma relação com a saúde mental, né? Então, às vezes, sempre aparece para nós ali com uma queixa física, e quando você vai instigando, vai vendo só a pontinha do iceberg ali, quando tu vai mexer, tu consegue identificar alguns padrões que interferem na saúde mental. E uma delas é justamente essa falta de preparo para o envelhecimento, essa questão social, a busca do paciente, ele não sabe como fazer novos amigos, ele não sabe como frequentar novos lugares, ele não se preparou para que os filhos saiam de casa. E aqui no Sul, eu estou em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui em Passo Fundo é tremenda a prevalência de depressão na saúde do idoso, de depressão, muitas das vezes transtornos depressivos leves, mas assim também às vezes depressão grave, ao ponto da gente falar, né, do tema de Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio, a prevenção do suicídio, falar desse assunto. E a população idosa talvez seja a que mais tenha coragem de realmente fazer, tirar a própria vida. E muitas das vezes está relacionado com isso, talvez com a falta de preparo do indivíduo em relação a aceitar as mudanças do próprio processo de envelhecimento, mas também a necessidade de você se atualizar no contexto geral, atualizar nas músicas mais novas, nas pessoas mais novas, nos eventos mais novos e também fazer novas amizades, né? Então, dentro desse raciocínio, minha pergunta para ti é, na tua prática clínica aí, na tua vivência, como que tu aborda esse assunto, quando a gente fala de pacientes com 60 anos ou mais? Quais que são as suas... o que você poderia deixar de dicas para os familiares que estão assistindo, para os colegas, para prevenir, para não deixar acontecer essa falta de preparo, de aceitação de um processo adaptativo natural, que é o envelhecimento. Vou até bater a bandeira. Velhice não é doença, a gente tem brigado bastante dentro do conceito que estão querendo classificar a velhice como doença no CID-11.
Isso é um absurdo. Então, eu passo para ti, assim, 2 minutinhos para que você fale o que você pode deixar, assim, para o pessoal que está assistindo. É interessante, né, essa parte, porque eu vou citar um caso de uma pessoa que eu atendi aqui mesmo, que ela, em idade, ela nem tinha 60 anos, mas por envelhecimento e algumas situações de demanda cognitiva, ela já se comportava como idosa, né, clássica. E o que nós percebíamos era assim, na estrutura familiar dela e de outras famílias de outros pacientes mais idosos, que o idoso realmente ele tinha aquele papel quando ele era o economicamente ativo, né? Então ele tem uma pensão, ele tem uma aposentadoria boa, ok. Aquele idoso que já não compunha muito esse aspecto financeiro, ele já era um pouquinho mais escanteado. O que eu sempre tento fazer é chamar a família para o atendimento e desenhar, literalmente, ou no papel ou no quadro, os componentes. Como que era a vida dessa pessoa 5 anos atrás? Qual era o papel que ela tinha 5 anos atrás? Qual era o papel que você, que hoje é o cuidador e está trazendo essa pessoa idosa, tinha 5 anos atrás? Então, uma das coisas que eu faço muito é mostrar esse ciclo, né? Que existe um momento que aquela pessoa que hoje está precisando de cuidado, ela cuidou daquele familiar. Geralmente é assim. Não são todos os casos, né? Mas geralmente é assim. Então, como que funciona esse ciclo? E muitas vezes as pessoas deixam de até mesmo ter a relação ganha-ganha com esse idoso. Um exemplo, às vezes o idoso ele tem muita vontade de ajudar os filhos, né? Moram na mesma casa. Não, deixa que eu faço tal coisa. E aí o mais jovem, né, o filho geralmente fala, não, não precisa. Tem fulano que faz, né? Eu contrato alguém para fazer. E eu acho que acaba essa falta de atenção intergeracional, né? Ela acaba levando a essas rupturas familiares, relacionais, sociais, e o idoso acaba ficando, sim, num lugar mais à margem. Né? Poxa, peraí, será que eu não consigo levar meu neto na escola, ficar com meu neto, preparar uma comida, né? E às vezes é pouca coisa, mas eu já vi briga enorme por causa de tempero na comida. E o idoso faz a comida dele mais com menos sal, enfim, cuidando da sua saúde e faz comida para a família toda. Eu já vi brigas enormes de pacientes por conta disso, né? E qual a diferenciação? Explicar, ter paciência, melhorar realmente essa relação familiar enquanto equipe, né? Eu gosto muito de futebol e eu sempre uso muito exemplos de futebol. Eu lembro de um campeonato que o meu time tinha um cara, não lembro, não vou falar meu time, né? Mas ele era um zagueiro e ele machucou a perna, mano. E aí o cara ficou lá na frente isolado. E teve uma bola que sobrou para ele, ele estava mancando. Ele chutou com a perna machucada e fez o gol, né? Na Série A. Então, por que eu falei isso? Independente das habilidades cognitivas, emocionais, sociais, intelectuais, toda família ela é composta de várias pessoas e cada pessoa pode ter ali, deve ter o seu papel ativo ou de suporte. E para finalizar, eu vejo que as pessoas mais jovens elas precisam fazer essa articulação com o idoso, dar a ele o papel que ele tem, né? Perguntar pelo menos para ele qual é o papel que ele quer ter. E aí sim, em vez de você ter um jogador que você vai mandar ele para o banco, que não é o lugar dele, ele está no jogo, né? Ele está vivo. Ele vai fazer, ele vai encontrar esse novo papel. Se ele não encontrar, ele vai desenvolver. Ele vai descobrir qual é a função dele ali. Isso eleva a autoestima que, consequentemente, previne a depressão e essas tentativas de suicídio, né? E um problema também que eu vejo grave é que essa questão da medicação. Muitas vezes se prefere medicar com remédios que estão sendo tomados há 30 anos, 25 anos e nunca funcionaram na sua plenitude, ao até mesmo acompanhar mais de perto esse idoso. Levar, né, um psiquiatra com mais frequência
escutar o que o psiquiatra tem a falar, fazer esse acompanhamento, né? Assim, eu acho que é uma visão de melhoria e desenvolvimento. A gente precisa entender que até o último dia de vida, esse idoso, ele pode se desenvolver mentalmente, cognitivamente e também emocionalmente. Perfeito. Belas palavras, Edley. Muito obrigado por ter participado. Você enriquece a nossa noite com esse conhecimento e com toda a tua experiência que tu traz, tá? A Ana Silva comentou no grupo ali que foi bem colocada as palavras em relação aos serviços de saúde, com a questão das demandas em saúde mental. Acredito que sejam pessoas aí que te adoram também, que participam do seu ciclo de aprendizado. Muito obrigado. Eu agradeço de coração, viu? Manda um abraço para a esposa e saudações corintianas. Eu sei que você não quer Opa! falar, sei que você não quer falar do Corinthians, mas saudações. Tá certo. Obrigadão, Omar. Bom continuidade de evento hoje e vou acompanhar por aqui também, hoje e amanhã. Beleza, amanhã nós vamos ter um psiquiatra e uma psicóloga também para a gente discutir alguns assuntos importantíssimos. Tá certo. Fica Um o abração. convite aí para Obrigado, que você gente. participe. Vá, abraço, até mais.